Bem-vindo à lição 3, Engenharia de Requisitos, parte 1. Projetar e construir um sistema de computador é desafiante, criativo e simplesmente divertido e prazeroso. Entretanto, desenvolver um bom programa que resolva o problema errado não serve a ninguém. É importante compreender as necessidades e requisitos do usuário, de modo a resolver o problema correto e a construir o sistema correto. Ao final desta lição, o estudante será capaz de aprender os conceitos e dinâmicas da engenharia de requisitos, aprender como construir o modelo de requisitos, aprender como construir o modelo de análise, aprender como manter a trilha dos requisitos utilizando a matriz de rastreabilidade de requisitos, aprender as métricas de requisitos e seus significados. Engenharia de requisitos permite que os desenvolvedores de programas compreendam o problema que estão resolvendo. Abrange um conjunto de tarefas que conduzem a uma compreensão do impacto do negócio que o programa deverá ter, o que o cliente deseja e como o usuário final interagirá com o programa. Concepção. Em geral, a maioria dos projetos de software iniciam quando há um problema a ser resolvido ou uma oportunidade identificada. O escopo do problema e a sua natureza devem ser definidos. Existem 4 passos para resolver um problema. Primeiro, identificar as partes interessadas. É qualquer um que se beneficie direta ou indiretamente do sistema que está sendo desenvolvido. Segundo, reconhecimento dos múltiplos pontos de vista. É importante recordar que diferentes partes interessadas têm uma visão diferente do sistema. Terceiro, trabalho para a colaboração. O sucesso da maioria dos projetos depende da colaboração. Para conseguir isso, é necessário procurar áreas dentro das exigências que são comuns às partes interessadas. Quarto, fazendo as primeiras perguntas. Para definir o espaço e a natureza do problema, as perguntas são feitas aos clientes e as partes interessadas. Após a concepção, o próximo passo é a elucidação, que ajuda o cliente a definir o que é requerido. Entretanto, esta não é uma tarefa fácil. Existem diversos problemas que podem ser encontrados. Ao contrário da concepção, onde abordamos o uso de perguntas e respostas, a elucidação combina os elementos de solução de problemas, elaboração, negociação e especificação, dando um formato à elucidação de requisitos. Joint Application Development, JAD, é uma técnica de recolhimento colaborativo popular para elucidar requisitos. Preparação para a sessão JAD. Se não existe uma requisição, solicite a um participante para escrever uma. Marque o lugar, a data e a hora da reunião. Selecione um facilitador. Convide os participantes, que serão parte das equipes de desenvolvimento. Distribua a requisição para todos os participantes antes da reunião. A cada participante é pedido o seguinte: uma lista de objetos que são parte do ambiente que cerca o sistema, uma lista de outros objetos que são produzidos pelo sistema, uma lista de objetos utilizados pelo sistema para realizar as suas funções, uma lista de serviços que manipulam ou interagem com os objetos, uma lista de restrições, tais como custo, tamanho ou regra de negócio, uma lista de critérios de performance, tais como velocidade ou precisão. Durante a reunião, o primeiro tópico que precisa ser resolvido é a necessidade e a justificativa de um novo produto. Todo mundo deve concordar que o produto é justificável. Cada participante apresenta a sua lista ao grupo. Após a apresentação de todos os participantes, uma lista consolidada é criada. Ela elimina questões redundantes, adiciona novas ideias, mas não deve excluir nada. A lista consensual em cada tópico é definida.
Uma vez que a lista consensual está definida, a equipe é dividida em sub-equipes. Cada subequipe apresenta a sua especificação para todos os presentes. Em alguns casos, surgem questões que não poderão ser resolvidas durante a reunião. Uma lista de pendências é mantida e estas serão trabalhadas mais tarde. Após complementar cada especificação, cada participante faz uma lista de critérios de validação do produto ou sistema e apresenta a lista à equipe. Uma lista consensual de critérios de validação, então, é criada. A um ou mais participantes é associada a tarefa de escrever um esboço da ata de reunião, com todas as questões levantadas. Após a reunião, deve-se compilar a ata de reunião, com todos os itens discutidos na reunião. Priorizar os requisitos. Pode-se usar a técnica de qualidade da função ou a técnica de Moscow. Desenvolvimento com qualidade da função é uma técnica que enfatiza o entendimento do que é importante para o usuário. Então, desenvolve estes valores através do processo de engenharia. São identificados 3 tipos de requisitos. Requisitos normais. Estes requisitos diretamente refletem os objetivos expressados para um produto ou sistema durante as reuniões com os clientes. Requisitos esperados. Estes requisitos são implícitos para o produto ou sistema e podem ser tão fundamentais que os clientes não expressam explicitamente estes. Requisitos de excitação. Estes requisitos refletem as características que vão além das expectativas dos clientes e provêm ser muito satisfatórios quando presentes. Com diversas reuniões com a equipe, análises de valor são conduzidas para determinar prioridade relativa dos requisitos baseados em 3 implementações, definidas como implementação de funções. São utilizadas para determinar o valor de cada função que é necessária para o sistema. Implementação de informação. Identifica cada dado e evento que o sistema deve consumir e produzir. Implementação de tarefas. Examinam o comportamento do produto ou sistema com o contexto do ambiente. Técnica de Moscow. Cada requisito pode lhe dar classes de prioridade opostas. Durante o processo de engenharia de software, uma pequena reunião pode ser conduzida para rever as probabilidades e redefinir as prioridades. Classificação deve ter. Este requisito será incluído no produto entregue. Classificação pode ter. O plano do projeto atual indica que este requisito será incluído. Classificação talvez tenha. O plano do projeto atual não indica que este requisito será incluído. Classificação não pode ter. Este requisito não será de forma alguma incluído no produto entregue. Produto do trabalho de elucidação. A saída da atividade pode variar dependendo do tamanho do sistema ou do produto a ser construído. Para a maioria dos sistemas, os produtos de saída ou do trabalho incluem uma indicação da necessidade e da praticabilidade, uma indicação limitada do espaço para o sistema ou o produto, uma lista do cliente, dos usuários e das outras partes interessadas que participaram do esclarecimento das necessidades, uma descrição do ambiente técnico do sistema, uma lista de prioridade dos requerimentos, preferencialmente nos termos das funções, objetos e confinamento do domínio que se aplicam a cada um. A informação obtida da equipe durante o levantamento e esclarecimento é expandida e refinada durante a elaboração. Essa tarefa exige da engenharia ter um foco em definir, redefinir
e refinar os modelos. O modelo de requerimentos e o modelo de análise são os produtos principais de trabalho desta tarefa. Na negociação, os clientes, as partes interessadas e a equipe do desenvolvimento negociam os conflitos. Os conflitos aumentam quando os clientes estão pedindo mais do que o desenvolvimento pode conseguir. Para resolver estes conflitos, requerimentos são classificados. Os riscos associados com cada exigência devem ser identificados e analisados. As estimativas de esforço do desenvolvimento e os custos são feitas e o prazo de entrega é definido. Negociação é um meio de estabelecer colaboração. Para o sucesso de um projeto de desenvolvimento, colaboração é a chave. Lembre-se que a negociação não é nenhuma competição. Todo mundo deve chegar a um acordo em algum nível. Todos devem sentir que as preocupações foram enviadas ou que alcançaram algo. Tenha sempre uma estratégia. Escute o que as partes querem alcançar e decidam juntos como fazer isso acontecer. Escute efetivamente. Mostre que está escutando e que está preocupado. Não tente formular uma resposta ou uma reação enquanto o outro está falando. Focalize-se no interesse da outra parte. Não leve posições duras para evitar conflito. Não leve para o lado pessoal. Focalize no problema que precisa ser resolvido. Seja criativo. Não tenha nenhum medo de sair da caixa. Esteja pronto para assinar. Uma vez que foi chegado a um acordo, este deverá ser assinado e passado para outros assuntos. Uma especificação é o artefato final ou produto do trabalho produzido pelo engenheiro de software durante a engenharia de requisitos. Serve como uma base para o software subsequente da engenharia de atividades, particularmente o desenho e a construção do software. Validação: são avaliados os produtos de trabalho produzidos como consequência dos requisitos acessados para a qualidade durante o processo de validação. Examina a especificação para assegurar que todas as exigências de software foram claramente declaradas e que foram descobertas inconsistências, omissões e erros e foram corrigidas. Como são construídos os modelos? Eles são examinados pela consistência, omissão ou ambiguidade. As exigências são priorizadas e se agrupam dentro de pacotes que serão implementados como incrementos de software e serão entregues ao cliente. Perguntas como sugeridas por Pressman são listadas para servir como uma diretriz para validar os produtos de trabalho da engenharia de requisitos. Este é o complemento das perguntas sugeridas por Pressman para validar os produtos de trabalho da engenharia de requisitos. Gerenciamento é o conjunto das atividades que ajudam a equipe de projeto a identificar, controlar e traçar as exigências e suas mudanças em qualquer fase, enquanto o projeto progride. O gerenciamento das exigências começa uma vez que estas são identificadas. A cada exigência é atribuído um identificador único. Durante a elaboração, a informação obtida durante a concepção e a elucidação é ampliada e refinada para produzir dois importantes modelos, o modelo de requisitos e o modelo de análise. O Rational Rose define o modelo de requisitos, conforme está ilustrado. Este modelo consiste em 3 elementos: modelo de caso de uso, especificações suplementares e glossário. O modelo de caso de uso é utilizado para descrever o que o sistema deverá fazer. Ele serve como um contrato entre clientes, usuários finais e desenvolvedores de sistema. Para clientes e usuários finais,
Este modelo é utilizado para validar o que o sistema deverá ter, para atender suas expectativas. Para os desenvolvedores, ele é utilizado para garantir que o que eles estão construindo é o que deve ser esperado. Ator representa um conjunto coerente de papéis que os usuários interpretam quando interagindo com os casos de uso. Ele efetua chamadas ao sistema, que por sua vez entrega um de seus serviços. Pode ser uma pessoa, um dispositivo ou outro sistema. Atores são nomeados com a utilização de substantivos. Caso de uso descreve as funções que o sistema executa quando interagindo com atores. É uma sequência de ações que, proporcional a um resultado observável para os atores, é descrito utilizando-se frases, verbo substantivo. Associações mostra a relação ou a associação entre o ator e o caso de uso, ou entre diversos casos de uso. Associação do tipo include mostra que quando um caso de uso é utilizado, outros incluídos também serão utilizados. Associação do tipo extend mostra que um caso de uso provê uma funcionalidade adicional que pode ser requerida por outro caso de uso. Em um primeiro momento, identifique os atores. Em seguida, identifique os casos de uso. Em seguida, faça a interação do modelo de caso de uso. Os casos de uso são identificados atribuindo aos atores. Na segunda interação, redefina e refina o modelo, utilizando uma notação melhorada. A modelagem é um processo interativo. A decisão de quando parar a iteração é subjetiva e é tomada por quem modela. Para ajudar nesta decisão, responda às perguntas encontradas no checklist de requisitos para a validação dos modelos. A especificação de caso de uso é um documento onde os detalhes internos do caso de uso são especificados. Ela pode conter quaisquer uma das seções listadas. Contudo, as 5 primeiras são as seções recomendadas: nome, breve descrição, pré-condições, linha de eventos, pós-condições. Nome. Este é o nome do caso de uso. Deve ser o mesmo que é encontrado no modelo de caso de uso. Descrição. Descreve o papel e o propósito do caso de uso em poucas linhas. Pré-condições. São especificadas as condições necessárias antes da execução do caso de uso. Linha de eventos. Esta é a parte mais importante para a análise dos requisitos. São os eventos que descrevem o que o caso de uso irá fazer. Neste ponto, os cenários são identificados. Pós-condições. Neste item, são especificados as condições existentes após a execução do caso de uso. Para demonstrar graficamente uma linha de evento, é utilizado um diagrama de atividades da UML. Ele é utilizado de maneira similar a um fluxograma, porém são utilizados para modelar cenários de caso de uso. Estado de atividade representa a execução de uma atividade ou uma execução interna de uma linha de trabalho. Atividades podem ser representadas utilizando frases com verbos substantivos. Transição mostra qual atividade será executada após a outra. Uma seta aponta a direção da próxima execução. Decisão é utilizada para avaliar condições. O símbolo é semelhante ao utilizado em um fluxograma. Ele é utilizado para guardar condições que determinem fluxos alternativos que serão executados. Barras de sincronização são utilizadas para mostrar subfluxos. É utilizada para ilustrar execuções concorrentes em uma linha de trabalho. Este é um exemplo de diagrama de atividade.
O diagrama de atividades pode ser modificado para o diagrama Swim Lane. Neste diagrama, as atividades são alinhadas com base na responsabilidade dos atores para aquela atividade. Para auxiliar os engenheiros a definir o fluxo de evento, apresentaremos uma lista de dicas. Primeiro, para reforçar a responsabilidade do ator, inicie a descrição com quando o ator. Segundo, descrever a troca de dados entre o ator e o caso de uso. Terceiro, tentar não descrever os detalhes das interfaces, a menos que seja estritamente necessário. Quarto, responda a todos os porquês das perguntas. Os designers utilizarão as respostas para identificar os casos de teste. Quinto, evite terminologias, tais como, por exemplo, processo ou informação. Sexto, descreva quando o caso de uso inicia e termina. Este é o final da parte 1. Os seguintes parceiros tornaram o Jedi possível em língua portuguesa: Instituto CTS, Sun Microsystems, Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas, DFJUG, Banco do Brasil, Politec, Borland, Instituto Gaudium e CNBB.